Imagine um obreiro silencioso, simples, mas cheio do Espírito de Deus. Seu nome significa Consolador, ou aquele que traz conforto. Um nome curioso para alguém que carregava uma mensagem tão dura. Mas é assim que Deus trabalha. Às vezes a sua consolação vem acompanhada do seu juízo. O nome do profeta? Naum. Naum era de uma pequena cidade chamada Elcós. Não era um profeta de palácio como Isaías e nem muito conhecido como era o profeta Elias. Mas Naum, ele tinha um diferencial. Era um homem comum, mas com um coração totalmente sensível e obediente à voz de Deus. Seu ministério floresceu num tempo em que o povo de Judá vivia à sombra do medo. A poderosa Assíria, com a sua capital Nínive, dominava o mundo naquela época. Eles eram cruéis, violentos, orgulhosos. E a fama da sua maldade chegava e amedrontava os quatro cantos da terra. Naum escreveu seu livro por volta de 650 a.C., cerca de 100 anos depois que o profeta Jonas havia pregado lá. Aquela mesma cidade que um dia se arrependeu ao ouvir uma pregação tão poderosa como a de Jonas. Agora havia voltado a praticar o pecado. As gerações seguintes voltaram à violência, à arrogância, à idolatria. Então Deus levanta Naum, que ao invés de fugir, como Jonas fez, preferiu obedecer ao chamado de Deus e cumprir com a sua missão. Deus usa o Consolador para dizer: a paciência de Deus tem limite e o juízo vem para consolar os que sofrem com a injustiça. A mensagem de Naum é muito simples, mas é poderosa. Deus é tardio para se irar, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. Capítulo 1, versículo 3. Esse versículo é o coração do livro. Ele é o coração da profecia. Naum não fala de arrependimento dessa vez. Ele não clama para que Nínive mude. Ele simplesmente anuncia o seu fim. Era como se Deus dissesse: eu dei tempo, eu dei oportunidade, mas agora a minha paciência se esgotou e o meu juízo virá sobre todos vocês. E foi exatamente o que aconteceu. A profecia de Naum se cumpriu anos depois, quando a Babilônia e os medos se uniram e destruíram Nínive por completo. A cidade que um dia parecia invencível foi varrida do mapa. As muralhas caíram, os palácios foram totalmente destruídos e a nação que aterrorizava o mundo simplesmente deixou de existir. Tudo aconteceu exatamente como o profeta Naum havia dito. A profecia de Sofonias confirmou de forma bem rápida no seu livro posteriormente. Uma cidade forte cercada de muros se tornou pó e ruínas. Uma espécie de museu arqueológico que hoje está localizado em Mossul, no Iraque. Mas no meio do juízo há esperança. O mesmo livro que anuncia a destruição traz consolo para o povo de Deus. Naum diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Capítulo 1, versículo 7. É como se Deus dissesse: vocês acharam que Nínive era uma fortaleza? Eu sou a fortaleza. Eu sou a fortaleza que guarda quem acredita e confia em mim e no meu tempo. Confiar em Deus sempre será a melhor escolha a se fazer. Essa é a essência da profecia. Enquanto o mal cai, os justos são guardados. Enquanto o juízo chega, a graça sustenta os que permanecem fiéis. Naum nos lembra que Deus vê cada injustiça, cada lágrima, cada abuso de poder, e ainda que pareça demorar, o juízo dos céus se levantará. Porque o mesmo Deus que consola é o Deus que julga. O mesmo Deus que avisa é o Deus que cumpre. Se Naum fosse um obreiro nos dias de hoje, ele seria aquele irmão quieto, de olhar firme, que sobe no púlpito e com poucas palavras faz a igreja inteira ficar em silêncio. Ele não grita, ele não promete bênçãos fáceis, mas ele diria com autoridade: Deus é bom, Deus é amor, Deus perdoa. Mas Deus também é justo, Deus é juiz, ele julga e cumpre com a sua palavra. E o consolo que ele traria seria esse: não importa quão forte pareça o inimigo, nenhuma Nínive resiste ao Deus de Israel. Assim como Deus levantou Naum, ele ainda levanta e quer levantar vozes em tempos de silêncio.
Deus quer levantar homens e mulheres que não pregam o que o povo quer ouvir, mas o que o céu manda dizer. Porque quando Deus decide agir, nenhuma fortaleza fica de pé. E quando Ele promete consolar, nenhuma lágrima é desperdiçada. Então receba essa palavra. Toda Nínive que se levantar contra o povo de Deus será derrubada. Ele é bom, mas é justo. Deus é manso, mas é poderoso. E Ele está dizendo para mim e para você. Assim como Ele levantou Naum, Ele ainda levanta vozes, Ele ainda levanta profetas, mulheres e homens destemidos, dispostos somente a obedecer a mensagem do céu. Quando Deus decide agir, não tem nenhuma fortaleza, não tem nenhum império, não tem nenhum governo que possa ficar de pé. Receba essa palavra, receba esse consolo e acredite no seu chamado. Esteja disposto a fazer somente aquilo que Deus mandar você fazer. No mais, Ele se encarregará em cumprir.